e nós vamos falar sobre um dos eventos que mais me marcou durante as férias, acho que um dos eventos mais desastrosos e ao mesmo tempo sintomáticos, né, do atual momento no Brasil, que foi o ministro ou comandante da Marinha querendo censurar a inscrição de João Cândido, né, João Cândido Felisberto, o almirante negro, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Então, como lembrei aqui mais cedo, quem é que não lembra, quem é que não conhece esta música? Mas talvez nem todos saibam, todas saibam, que essa música, de 1970, Aldir Blanc e João Bosco, o mestre-sala dos mares, foi censurada pelos militares, e aí tinha o dedo da Marinha já, tinha o dedo da Marinha. Vocês lembram? Ela foi eternizada na voz do próprio João Bosco, e depois da Elis Regina, né? E era assim: há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro. Não, não é feiticeiro. Era marinheiro. Os militares é que obrigaram a virar feiticeiro. A quem a história não esqueceu, na segunda estrofe. Conhecido como navegante negro. Não era navegante negro, ninguém foi conhecido como navegante negro lá no Rio de Janeiro e no país. Não tem nenhum herói popular chamado alcunhado de navegante negro, era almirante negro. Almirante negro. E aí, o final, né, esse refrão lindíssimo, maravilhoso, né? Desculpa que esse refrão vai ser duro para mim. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas dos cais. Não é salve nenhum salve, não tem nenhum salve para nenhum navegante negro. Era salve o almirante negro, né? A salve o almirante negro. Agora, quem acha que isso faz parte do passado do Brasil não entendeu o que está acontecendo agora. Pois esse sujeito aí, que é Marcos Olsen, o comandante da Marinha, mandou uma carta para a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, na prática vetando, dizendo que a Marinha não aceita que o João Cândido seja inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. João Cândido foi, né, e esse aqui é o título dessa revista que ecoa o pensamento militar, sociedade militar. Almirante que comanda a Marinha fala sobre João Cândido, chantagista e abjeto marinheiro. Vocês veem aí ele ao lado do ministro da Defesa, Zé Múcio, que ficou quietinho, né? Ficou calado, não mandou o comandante da Marinha voltar para sua casinha. Por sinal, a Marinha a Marinha lá no 1910, quando houve a revolta da Chibata, era a força mais elitista do país. A elite brasileira, a elite econômica, estava na Marinha. Né? Os grandes investimentos das Forças Armadas brasileiras na época eram na Marinha. E agora a gente sabia, né? A gente viu na tentativa de golpe de Bolsonaro, foi mais uma vez a Marinha que teve um papel fundamental. Né? Até mais do que o Exército, que é a tradicional força golpista no Brasil. Vocês estão vendo aí o almirante Garnier dos Santos, ao lado do Bolsonaro, ele que disse ao Bolsonaro que a Marinha, os marinheiros, a Marinha do Brasil estava pronta para o golpe de Estado. Pois bem, o que aconteceu? Em 1910, a gente vivia em vários lugares da sociedade brasileira, e a Marinha era um deles, uma continuidade do período da escravidão. Nós vamos agora comemorar 114 anos da revolta da Chibata. Por que é que foi revolta da Chibata? Porque os marinheiros... Quem eram os marinheiros, Rebeca? Era a negrada. Eram os negros. O oficialato da Marinha não tinha um negro sequer, era só os brancos, ricos. Eles eram tratados como os escravos, apanhavam com chibatas. A revolta foi sendo organizada por um comando de marinheiros, o João Cândido era o principal organizador, era o grande líder desta rebelião contra o regime de escravidão que havia na Marinha, e ela foi detonada, a revolta, em 1910. Olha o que aconteceu. Rebeca, é chocante essa história. Na presença de toda a tripulação do encouraçado Minas Gerais, que na época, o Minas Gerais era o maior navio do mundo,
Um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues de Menezes foi punido com 250 chibatadas. E essa turma ainda vem falar do Oriente Médio. 250 chibatadas que foram aplicadas uma a uma até o fim da contagem das 250, depois que ele já tinha morrido. Ele morreu e continuou sofrendo chibatadas para chegar nas 250. Nessa noite, os marujos tomaram o controle do Minas Gerais, tá? E tomaram os demais navios da Baía da Guanabara. João Cândido foi nomeado pelos revoltosos como comandante em chefe da esquadra revolucionária, inspirada com certeza lá na rebelião da Rússia, do encouraçado Potemkin, tá? Então, do dia para a noite, os dois mais potentes encouraçados do planeta na época, o Minas Gerais e o São Paulo, estavam sob o comando de João Cândido, e ali nascia o Almirante Negro. Os canhões da esquadra. É muito interessante que o João Cândido vai contar num depoimento depois na TV educativa, que os oficiais brancos da Marinha não conseguiam ainda, porque os navios hoje são relíquias, né? O Minas Gerais é uma relíquia, mas os oficiais brancos da Marinha não conseguiam manobrar com perfeição os dois encouraçados, e eles conseguiram. Então, eles apontaram os canhões da esquadra para o Rio de Janeiro, que era a capital federal, e escreveram ao então presidente Hermes da Fonseca. O que eles falam? Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha brasileira. Então, eles queriam que acabasse o regime da chibata, queriam que os oficiais escravocratas fossem demitidos e que houvesse uma reorganização na Marinha brasileira. Bom, com os canhões voltados, o Hermes da Fonseca cedeu, assumiu o compromisso de acabar com o uso da chibata, que de fato acabou depois disso, e concedeu anistia aos revoltosos. Rebeca, sabe o que aconteceu logo depois da concessão da anistia? Não teve anistia nenhuma. Eles foram expulsos, João Cândido foi preso. Era mais uma mentira dos militares. Tem gente que confia em militar nesse Brasil até hoje, é inacreditável. Quem acha que esses caras têm palavra empenhada? São covardes, né? É que cederam covardemente, né? E aí depois, quando reassumiram, quando o João Cândido e os marujos encerraram a rebelião, foram todos punidos. João Cândido foi preso. Aí, esse Olsen, o comandante Marcos Olsen, esse branquinho aí que eu mostrei para vocês, ele vai escrever essa carta para a Comissão de Cultura da Câmara. Digno de registro que o episódio constitui para a Marinha do Brasil fato opróbrio, vergonhoso da história, cujo estopim se deu pela atuação violenta de abjetos marinheiros, que, fendendo a hierarquia, ou rachando, a hierarquia disciplina, utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação. Enquanto eles estavam sendo chibatados, não era chantagem nenhuma, Disparando a esmo, que não é verdade, os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados contra a então capital federal, a uma população indefesa, ceifando a vida de 2 crianças. De fato, houve 2 crianças que morreram em função de um dos tiros, mas foram apenas tiros de advertência, eles não bombardearam o Rio de Janeiro. Aí ele continua, mister rememorar, dentre as reivindicações apresentadas por manifesto de rebelados ao governo brasileiro, aumento de salário, um absurdo, na visão do comandante Olsen, exclusão de oficiais considerados por eles, porque pelo comando da Marinha e pelo Olsen não são considerados, indignos de servir a Marinha, e regime de trabalho menos exigente. Notável, então, entender que, além do justo pleito pela revogação da prática repulsiva do açoite, então ele aí está dizendo, não podia açoitar, agora ele diz isso, buscavam deliberadamente vantagens corporativistas ilegítimas. É uma vergonha isso, Rebeca. Esses milicos que ficam chantageando o Estado brasileiro para arrancar dinheiro, esses oficiais, porque os soldados estão lá ferrados, para arrancar dinheiro, para arrancar aposentadoria, para arrancar tudo, dizer que eram vantagens corporativistas e ilegítimas. Olha só o que ele vai dizer mais adiante. Os castigos físicos levados a cabo nos navios, prática inaceitável, sob perspectiva alguma, e absolutamente incompatível com os caros preceitos morais observados pela sociedade contemporânea. Presta atenção agora, gente. Presta atenção, Rebeca.
foram reconhecidos posteriormente como equivocados. Para eles era só um equívoco. Não era um crime, era um equívoco apenas. Era apenas um equívoco na visão dos comandantes da Marinha. E ele termina. Olha só os ecos. Olha, houve 64. Houve 64. Nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais organizadores e basilares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis brasileiros. A cara de pau desse sujeito. A Marinha, que torturou centenas e centenas, que matou dezenas de ativistas políticos do Brasil, vem com essa conversa fiada. Diz que em nada contribuirá exaltar os atributos morais e profissionais desses verdadeiros heróis brasileiros para o pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Ele está ameaçando com o rompimento do Estado Democrático de Direito, se a Câmara fizer a homenagem. É nojento. É nojento. Está aí a imagem. O filho dele, Adalberto Cândido. Alberto Cândido, né, que respondeu, dizendo, meu pai é um herói popular. Essa estátua que vocês estão vendo aí, a estátua de João Cândido, essa estátua ficou escondida até 2008 no Museu da República, lá no Catete. Ficou escondida lá dentro do museu. Depois foi colocada num lugar também escondido na Praça 15, no Rio de Janeiro. E, finalmente, em 2022, ela foi colocada num lugar de maior destaque na Praça Marechal Âncora. Então, foi finalmente colocada nesta praça. Né? Então, é isso. Eu já venho advertindo, escrevi esse artigo no início de abril. Os primeiros sinais de um movimento golpista estão aí, estão surgindo, né? Lamentavelmente, com o silêncio do governo brasileiro. Né? Nós tivemos as vésperas dos 60 anos da ditadura militar. Lula, a gente sabe, né, proibiu qualquer manifestação oficial. O Estado brasileiro é responsável, né? O Estado brasileiro, o governo brasileiro devia pedir desculpas aos ativistas democratas que foram punidos, foram torturados e foram mortos. Em voz disso, o presidente da República ordenou o silêncio do Estado brasileiro em relação aos 60 anos da ditadura. E nas vésperas, né, ele foi lançar o submarino Toleneiro, vocês estão vendo ali ao lado do comandante da Marinha. Um dia antes, uma noite antes, tinha ido jantar na casa do comandante da Marinha. Ele que nunca recebeu familiares de presos políticos. E não é só isso, mas neste evento, ele fez uma homenagem, essa história é inacreditável, ao almirante Caram. Almirante Caram, acho que é Renato Caram, se não estou enganado, que foi o último comandante militar da ditadura. Foi comandante militar do governo Figueiredo. Teve uma homenagem feita pelo Lula nesse dia. Por quê? Porque ele é centenário, tem 102 anos de idade. Aí o Lula tirou ele da plateia, levou ele para o palco e teceu loas à figura desse sujeito que foi um comandante militar durante a ditadura. Não teve até o atual momento, não houve até o atual momento nenhuma nota nem do ministro da Defesa, nem da Presidência da República contra essa manifestação do comandante da Marinha.